mestre em radiologia, especialista em radiologia, professor do curso de especialização da Academia Brasileira de Medicina Militar, professor da Universidade Cruzeiro do Sul, pós-graduado em odontologia hospitalar na Faculdade de Medicina da USP. Passo a palavra a ele agora. Agradecer mais uma vez o terceiro Congresso de Radiologia Odontológica, agradecer a comissão organizadora, e eu estou em substituição à doutora Gislaine Martinez Agostinho, que por motivo de saúde não pôde comparecer para apresentar o trabalho. Por gentileza, a projeção. Esse trabalho foi iniciado em 1992, o acompanhamento de alguns pacientes com síndrome de Gardner, e agora nós fizemos um aprofundamento, um estudo melhor dos pacientes e da casuística, feito por mim, o professor Dr. Cláudio Costa, e pela colega dentista Gislaine Martinez de Agostinho. Próximo, por favor. A síndrome de Gardner foi descrita primeiramente em 1953 por Gardner, e outros autores em seguida confirmaram essas anomalias, essas alterações, e a partir de então a síndrome passou a ter o nome de quem descreveu pela primeira vez, Gardner, em 1953. Essa síndrome é uma síndrome não geral, não pertence só ao esqueleto facial, ela tem vários sinais e sintomas por todo o organismo e do paciente. O que nos passa uma grande responsabilidade, que ela pode ser diagnosticada muito breve, ou seja, com um paciente por volta de 13 anos de idade, pelo cirurgião dentista. Eu diria assim, até impondo para nós, é uma responsabilidade do cirurgião dentista fazer esse diagnóstico dessa síndrome, para que ela não tenha uma evolução que no seu último estágio seria carcinomas a nível de intestino, e muitas das vezes levando esses pacientes ao óbito. Ela consiste em alterações gástricas, de pólipos intestinais, e que podem sofrer malignização, descritas por McFarland em 68. Fibromas e lipomas, cistos desmoides, cistos epidermoides, e essa síndrome tem uma herança autossômica dominante. Um dos casos, o primeiro caso que eu vou apresentar é de uma mulher. O seu filho já apresenta os primeiros sinais, já que a mãe tinha. Nós fomos perguntar se ela tinha filhos, e ela realmente tem 2 crianças. E a criança mais velha, ao fazer uma radiografia panorâmica, nós já notamos algumas coisas que dá indício. A clínica de gastroenterologia do Hospital das Clínicas, por enquanto, não encontrou ainda em seu filho nenhum sinal em trato intestinal ou digestivo ou em parte gástrica que confirme a síndrome. Ele tem alguns pequenos sinais, como um dente supranumerário, que pode vir a indicar o desenvolvimento dessa síndrome futura. Os fibromas aparecem normalmente sobre cicatrizes cirúrgicas que esses pacientes foram submetidos, quando eles são obrigados a fazer ressecções de intestino para remoção de lipomas, de cistos, desmoides em toda a parte gastrointestinal, pelas incisões cirúrgicas. Às vezes, sobre essa incisão, acaba aparecendo um fibroma. Próximo, por gentileza. Os aspectos radiográficos, digamos assim, odontológicos, né, porque é onde realmente eles aparecem, porque de resto é tudo de trato gastrointestinal, descritos por Farder em 62, são dentes retidos devido às formações. Os dentes supranumerários, dentes ectópicos, que também acabam desviando do seu leito de erupção devido aos osteomas e aos odontomas, e alteração da morfologia óssea. Morfologia, uma palavra foi meio mal colocada, mas seria da formação daquele osso, né? Tendo uma formação diferente. Os seus canais de Havers permanecem os mesmos, não há diferenciação, mas os osteomas acabam sendo exostoses, expandindo para fora do osso, e acabam deformando o perfil facial daquele paciente. Na formação dos osteomas e dos odontomas, o que acontece é que acaba impedindo a erupção dos outros dentes. Aparecem realmente dentes supranumerários. Esses dentes acabam sendo retidos, acabam sendo levados para longe do seu leito de erupção. Próximo, por favor.
Próximo, por favor. A primeira paciente, R.PS, é do sexo feminino. Por esse trabalho estar em andamento, eu não coloquei a idade do paciente, porque a gente acaba depois falando isso ano que vem, ainda tem que fazer novo slide, então como data de nascimento. 29/6/62, tem o registro na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, o registro colocado. Ela apresenta odontomas, dentes retidos, dentes supranumerários, osteoma e um cementoma em 46. Esse cementoma em 46 está laudado por um colega radiologista, Dr. Siqueira Neto, por ele laudado. Por isso que eu coloquei o laudo da panorâmica abaixo. Nós não confirmamos esse cementoma, mas está no laudo, a gente respeita o colega que tenha laudado. Ela apresenta inicialmente um tumor desmoide abdominal, diagnosticado por forma de ultrassom, fibroma, diagnosticado por uma tomografia computadorizada abdominal, e ela tem em todo o seu prontuário mais de 17 cirurgias, se eu não estiver enganado. São 17 cirurgias. O prontuário da paciente está aí, se algum colega depois tiver curiosidade, dá uma examinada nisso. E me parece que no reto, agora na parte final já do prontuário, no reto, ela está com um carcinoma nessa região. Próximo, por favor. Então, é uma vista clínica. E é engraçado, ela procurou o serviço de odontologia não por causa da moléstia, que estivesse incomodando, nada disso, não. Ela procurou por causa desse mesodens que incomodava. A queixa dela inicial no Hospital das Clínicas é um mesodens. Ela apareceu na clínica odontológica, queixando-se que tinha um mesodens. Ela queria remover isso. Veja que ela tem um estado bucal para população que é atendida no Hospital das Clínicas bem razoável, não é uma paciente que higieniza, que, veja, não tem restaurações. E ela compareceu à divisão com essa queixa. Ela queria remover o mesodens e solicitar ao Dr. Fernando Vasconcelos que fechasse o diastema com ortodontia fixa. E daí então a surpresa não foi muito agradável após o início dos exames. Próximo, por favor. Protocolo vai fazer ortodontia, solicita uma documentação ortodôntica, como já foi até discutido na reunião dos professores, assim, chamada, mas vamos dizer assim, solicite a documentação para poder começar a fazer ortodontia. Foi essa a nossa surpresa. Eu costumo dizer que juntando esta radiografia panorâmica com a radiografia do próximo paciente, a gente consegue dar quase que um curso de odontologia na área de radiologia completa. Você começa a avaliar e vai achando cada hora uma coisa. Então veja, isso aqui é bem característico da síndrome. Um osteoma em ângulo mandibular, em ângulo de mandíbula unilateral ou bilateral. E ele é de fácil remoção. Ele, com um pequeno toque no cinzel, ele acaba destacando, então ele não está embrenhado ao osso, como nessa região onde aparecem essas condensações ósseas, você perde o limite, o que é formação, neoformação, o que é extra e o que é osso. Não, ele é bem liso, de uma forma bem diferenciada em relação ao restante do osso e bem destacado. E isso aqui atrapalha, nela não, mas no menino, atrapalhava bem na estética, porque parecia que ele vivia com uma cachumba, né, com uma bolinha ao lado aqui. Era a queixa do menino também remover aquilo. Então veja que essa paciente apresenta, os dentes acabam ficando retidos devido à condensação óssea. Ela apresenta dentes supranumerários, apresentava aqui um odontoma. Veja que o canino ficou retido devido aos supranumerários e toda essa massa óssea. O quadro odontológico dela é menos grave do que o paciente 2, só que o quadro geral dela é muito mais grave do que do paciente 2. Odontologicamente, teoricamente, é mais ou menos simples de se resolver essa situação odontológica. Com pequena cirurgia você consegue equalizar essa boca novamente, não é nada muito complicado, mas a sua situação gástrica já estava bem avançada, progredindo para carcinomas. Próximo, por favor. Mostrando as duas laterais oblíquas, a gente pode ver perfeitamente o osteoma. Próximo. Radiografia mais bem identificada. Próximo. E aqui foi, porque aí ela ia começar por uma programação de atendimento, tanto pela odontologia, pelo Dr. Fernando Vasconcelos, quanto pela clínica
de gastroenterologia. A única diferença que tem dessa radiografia para a anterior é que não tem mais o mesodens aqui no meio, que foi a primeira coisa que foi removido, já que era a queixa inicial dela. Falou, peraí, já resolve isso, agora vamos cuidar de você, né? Próximo, por favor. Isso é uma cintilografia feita com galho 67 de corpo inteiro, que localiza onde tem as maiores proliferações de células, e mostrando bem que a área que mais está desenvolvida é na face. Tente guardar um pouquinho essa imagem, que no próximo paciente vocês vão ver que isso avança para cima. Nela se localiza bem na região bucal, na região maxilar e mandibular. No próximo paciente isso avança um pouquinho mais para a região de órbita. Próximo, por favor. E nela, onde se agrava bem na região abdominal, onde mostrava aquele exame que a tomografia era a nível de lombar, né? A tomografia onde se encontrava era a nível de lombar. Então ela aqui, nessa região, apresenta uma grande densidade. Próximo, por favor. O paciente 2, sexo masculino, A.CS, ano de nascimento 1973. Não me pergunte por que no prontuário não tem a data, mês e dia. O registro da faculdade. E o quadro odontológico dele é um pouquinho mais amplo, mas a parte gástrica é bem diminuta. Osteomas, dentes retidos, dentes ectópicos, alterações estruturais de maxila, realmente uma alteração bem grande, o que não deixava com que esse menino conversasse bem, porque o osteoma que ele apresentava em palato ocupava mais de meio palato, e isso dificultava a sua dicção. Passou a ser acompanhado pela fonoaudiologia da faculdade, e nós fizemos a remoção desse osteoma para que ele pudesse melhorar a sua dicção, inclusive quanto à alimentação, que ficava difícil de mastigar, porque o osteoma ocluía com a mandíbula, né, em vez dos dentes, né, acabava ocluindo, e esse menino não tinha espaço para manter a língua dentro da boca, e passou a ser um respirador bucal quando não era. Osteomas angulares, dentes supranumerários. Ele não apresenta odontomas. Opacificação dos seios maxilares, etimoidal e frontal, isso é laudo da clínica de otorrinolaringologia do hospital, e apresenta realmente. Cistos epidermoide, lipoma em ombro, no ombro esquerdo, ele apresentava um lipoma no ombro esquerdo. Esse fibroma era sobre a cicatriz do lipoma, quando fizeram a remoção do lipoma, ficou a cicatriz, a partir de então desenvolveu um fibroma sobre essa cicatriz. E pequenos cistos desmoides abdominais que foram removidos sem nenhuma outra malignificação ou outra alteração. Próximo, por favor. É um raio-x de Calvary, mostrando que ele tem umas opacificações a nível de calota craniana, e aqui já notando a maxila dele bem alterada. Próximo, por favor. Esse caso está bem completo, do início ao fim, tem bastante ilustrações radiográficas, tomográficas. Não vou me preocupar em ficar descrevendo essas técnicas, porque tem técnicas que dá para mostrar bem melhor o exame do paciente. Mas só para ver a massa óssea nas duas laterais oblíquas, e aqui, infelizmente, o fotógrafo que fui eu não conseguiu mostrar direito o ângulo da mandíbula. Próximo, por favor. Então aqui sim, né, dá para ver bem, era uma exostose. Isso atrapalhava o perfil do menino. Veja a massa óssea que esse paciente tem em maxila e em mandíbula. Depois dá para notar onde vão parar alguns dentes dele, nessa região. Próximo, por favor. Ele já não tem o mesmo estado de saúde bucal do paciente anterior, já é um paciente que não cuidou tão bem dos seus dentes, mesmo porque alguns ainda estão rígidos, né? Mas pena que retidos, totalmente retidos. Então veja a massa óssea que segura a erupção desses dentes. Essa radiografia, a radiografia pré-operatória, sumiu, infelizmente. Isso aqui já é pós-operatório, então vocês notam que aqui já foi removido um dente que tinha aqui, foi removido um outro dente que não tinha condições de endodontia, foi removido daqui, ó, do ângulo da mandíbula, o osteoma. Aqui ainda não tinha sido mexido. Num primeiro estágio foi mexido em mandíbula, depois num segundo estágio mexido em maxila. Então foi removido no primeiro tempo o osteoma angular, foi removido os focos residuais que ele tinha várias raízes que não se prestavam a isso, a nenhum tratamento odontológico possível. Foi removido um dente incluso dessa região. Próximo, por favor. O laudo da clínica de radiologia do Hospital das Clínicas, digamos assim, da disciplina de radiologia da Faculdade de Medicina, né, confirmando
a possível síndrome de Gardner. Próximo, por favor. Então, o que eu disse aquela hora, em comparação, vejo que ele tem uma alteração bem menor do que a paciente anterior, né? Não está tão opaco como ela apresentava uma opacificação até a região abdominal completa, ele já apresenta quase que uma cromatização normal. Próximo, por favor. Agora, já na face, a dele é bem mais ampla, alcançando toda a face, não só o terço inferior, como apresentava a primeira paciente. Próximo, por favor. Então, agora sim, algumas imagens que a gente já está nesse congresso bem exaltado pelos colegas, as tomografias. Então, agora a gente consegue ver em diversos cortes toda o que abrangia esse osteoma, né? Ele abrange até aqui, e o que ele causou com a erupção dos dentes, né? Esse dente eu acho uma coisa assim digna de congresso, né? Isso é lugar de um coitado ter um dente. Não está no protocolo mexer nesse dente, está em acompanhar esse dente aí. Não está atrapalhando o nervo oftálmico, não está acontecendo nada com a parte oftalmológica do paciente. Foi colocado que o risco de se remover o dente é maior do que o benefício. Então, deixa ele lá. Se acontecer qualquer alteração, esse paciente vive em acompanhamento, se processa a cirurgia. Caso contrário, controla. Veja o seio maxilar desse paciente. Né? É bem complicado. Os dentes retidos em mandíbula. Próximo, por favor. Aí, vocês vão notar que tem dois tipos, é a mesma paciente, tá? Só tem dois tipos de filme que foram batidas as fotografias, duas técnicas diferentes que nós usamos para fotografar. Um colega faz essas fotos, outro faz essa, cada um fez com uma máquina, filme diferente, então tem alguns nesse tom marrom e outros naquele tom mais azulado. É a mesma radiografia, só num corte mais anterior. Próximo, por favor. Radiografia não, desculpe, tomografia. Um corte mais profundo. Então agora, para trás, ele tem todo o seu seio maxilar, tem livre os seios etimoidais. Veja que aqui ainda continua a massa e os dentes retidos. Esse dente que foi retido naquela ocasião, desculpe, foi removido naquela ocasião. Próximo. Dentro de cavidade sinusal, ele tem elementos dentais. Próximo, por favor. Aí um corte no plano axial, ou seja, deu uma cortada na tampa da cabeça do paciente para a gente ver o quanto abrange isso para trás e o quanto isso ia para frente. Então veja que vai mais para frente do que o próprio nariz, né? Então a massa óssea desse rapaz atrapalhava bem na estética e na função desse paciente. Próximo. Ele na época da cirurgia tinha 18 anos, hoje está com 22. Um corte mais baixo já da maxila, né? Isso aqui é o septo nasal ósseo, toda a maxila, todos os dentes retidos, e a grande massa do tumor. Ela ocupa tanto para o lado vestibular e muito para o lado palatino. Próximo. É o mesmo paciente ainda, só que isso aqui é a parte da mandíbula. Nós estamos bem lá embaixo, processo coronoide, corte da mandíbula, o arco mandibular. Próximo, por favor. Então, esse rapaz, devido às suas queixas, foi levado à cirurgia. Primeiro, uma cirurgia estética, corretiva e em andamento de acordo com a necessidade e cuidados com o próprio paciente. Próximo, por favor. O primeiro passo foi um passo, como eu comentei, de ponta cabeça, não caiu nem o instrumental, olha que maravilha. Próximo, por favor. Esses já ficaram em pé, também não caíram. Tudo colado. Mas um primeiro passo foi odontológico, remoção de dentes, e depois um segundo passo a uma cirurgia maior, sob anestesia geral, para remover todos aqueles tumores. Próximo, por favor. Aí os dentes que foram removidos na ocasião. Próximo, por favor. E depois nós fomos ao tecido ósseo. Próximo, por favor. Então aqui dá para ver uma parte da clínica. Então, veja o quanto ele abrange para o lado vestibular, né? Ele não tem fundo de saco, ou fórnix, e não tem pálato, né? Isso aqui é a rugosidade, que seriam as rugosidades palatinas dele, estão estendidas, ficam planas, né? Em vez de estar em forma de cúpula, elas estão planas praticamente. Então isso aqui vai ser tudo, isso aqui vai ser removido. Próximo, por favor. Se alguém não gosta de sangue. Então esse é o nosso tumor que foi removido, o osteoma dele, removido, e junto com isso já aproveitou e tirou aqueles dentes que não haveriam condições de tratamento, os dentes inclusos, tudo que já estava no passo cirúrgico, já que ele foi levado à anestesia geral, aproveita para remover, para que o paciente não sofra uma próxima intervenção. Próximo, por favor. Então foi removido a maior exostose e depois continuou a curetagem até que desse uma anatomia para aquele pálato
e para esse rebordo para que pudesse receber futuramente uma prótese. Próximo, por favor. Então aí sim, no término da cirurgia, tudo removido. Acho que ainda não, ainda sobrou um pouquinho aqui. Próximo, por favor. Agora sim, removeu tudo. Agora ele consegue ter um palato novamente. A gente devolver tudo isso. Aqui não sobrou nenhum dente, mas nessa região a gente já pode receber uma prótese removível, provisória que seja, mas pode começar a ter uma vida social melhor. Próximo, por favor. Aí, fragmentos do osteoma, dentes inclusos, que foram removidos, raízes. A parte maior, é claro, não ficou aí para tirar foto, porque foi para o anatomopatológico, né? Por favor, próximo. Então, final da cirurgia imediato. Então, veja que agora ele passa a ter um sulco, e passa a ter um palato, passa a ter um rebordo adaptável. Próximo. Isso é a cicatriz imediata da remoção do osteoma de ângulo de mandíbula. A gente fez questão de frisar isso, né? Para quê? Porque aqui a gente precisava acompanhar se ele tinha um fibroma de ombro quando foi removido o lipoma. A gente não queria desenvolver um fibroma de face nele. Então foi um cuidado extremo com essa cicatrização, cuidado extremo com essa incisão, com essa cirurgia, com esse acompanhamento todo, que foi nos auxiliado pela equipe de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas. Próximo, por favor. Esse é o osteoma de mandíbula. Repara que é bem diferente daquele alveolar, né? O alveolar tem uma porosidade, é um osso mais medular, e esse é um osso mais cortical, ele é denso, rígido. Parece era do tamanho assim do polegar, mais ou menos. Próximo, por favor. Aí ele está segmentado, né? Que ele foi aberto para fazer. Quando a gente faz isso no Hospital das Clínicas, faz uma biópsia de congelação imediata para ver do que se trata realmente, se está confirmado o diagnóstico radiográfico e clínico, confirmado que não há malignização, aí toca, vai para análise direta. Então, por isso que ele está fragmentado, ele foi aberto para que fizesse a biópsia de congelação imediata na sala. Próximo, por favor. Então aí a cicatriz foi acompanhada. Próximo. Esse é o nosso amigo. Isso aqui é 6 meses após a cirurgia, sem nenhuma alteração. Cabe lembrar que a gente tem autorização por escrito dos pacientes para divulgar a sua foto. Próximo, por favor. Isso é, digamos, rotina, até que do Hospital das Clínicas, o paciente ele se interna e já assina que ele vai ser utilizado as fotos, ele vai ser fotografado várias vezes para não ter nenhum problema com qualquer tipo de paciente futuramente. Então aqui um menino agora com um perfil bem razoável, não tem mais aquela saliência, o alveolar dele em ordem, ele consegue agora fechar a boca, ter uma dicção razoável. Próximo. Cicatrização depois, está com sutura ainda, próximo de 7 dias, 7 a 15 dias. Próximo, por favor. Outra foto da mesma cicatrização. Próximo. Isso já depois de um mês. Pronto o leito já para aceitar uma prótese. Próximo, por favor. O que a gente queria ressaltar bastante, isso é uma peça encontrada com os incas. Esculpiram por dentro de um molar. Isso é dentro de um molar, tá? Seccionou o molar ao meio e fez uma escultura dentro do dente. Esses detalhes, que é o que a gente quer chamar a atenção, são importantes, que é uma coisa que está na mão do dentista. Com uma única radiografia panorâmica, a gente conseguiu, com esse garoto, encaminhá-lo a um tratamento correto da gastroenterologia e ser acompanhado pelo restante da sua vida para que não tenha problemas. Da mesma maneira, já com uma queixa simples, que era um mesiodens daquela senhora, queria tirar um mesiodens, foi na clínica procurar para remover um mesiodens e acabou descobrindo que já tinha um problema bem encaminhado, mas se isso, em contrapartida a isso, nós conseguimos avisá-la e orientá-la que os seus filhos, os seus herdeiros, podem ter a mesma síndrome. E agora a criança, o filho dela mais velho, de 13 anos, está sendo controlado e é muito melhor, todos sabem, prevenir. Então é uma coisa que está nas mãos do cirurgião dentista. Aos professores, gostaria que passassem a ideia da gente para o currículo das disciplinas quanto a essa síndrome de tão facilidade, que quando encontrar odontomas, dentes supranumerários, osteomas, desse um estalinho lá, não ficar preocupado só com aquilo, só com a parte odontológica, e procurar a clínica médica para que complementasse o diagnóstico da parte
gastrointestinal, mesmo se esse paciente não começa a desenvolver esse tipo de síndrome. Próximo, por favor. Obrigado a todos pela atenção. Se alguém tiver alguma pergunta. Alguma pergunta? Bom, então eu quero agradecer em nome do terceiro Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica e entregar ao professor o certificado dele. Ok. Está em nome da Gislane, que infelizmente não pode comparecer por motivos de saúde. Obrigada, professor. Bom dia para todos. Em nome do terceiro Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica, gostaria de apresentar para vocês a professora Elise Emi Tanaka, que é professora assistente da disciplina de Radiologia da Universidade do Norte do Paraná, é mestre em Radiologia Odontológica pela Universidade de São Paulo e doutoranda em Radiologia pela Universidade de São Paulo. Eu gostaria que, se pudesse apagar as luzes aqui da frente. Dá para apagar? Acho que agora vai dar. Tá bom, obrigada. Não, tá bom, obrigada. Acho que vai dar. Eu gostaria primeiramente agradecer à organização do terceiro Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica pela oportunidade de apresentar e divulgar o trabalho e toda a pesquisa que vem sendo realizada há 4 anos junto à Universidade de São Paulo e à Universidade de Londrina. Eu trouxe um caso de síndrome de Eagle e seus aspectos radiográficos, tomográficos, CT e reconstrução tridimensional, principalmente para enfatizar o que esses exames mais sofisticados podem fornecer de dados tanto para planejamento e diagnóstico desse tipo de patologia. Pode passar, por favor? O trabalho foi elaborado por mim, minha orientadora, a doutora Emiko Saito Arita, a quem gostaria de agradecer o constante apoio, e professor Plauto Watanabe, professor da disciplina de Radiologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Pode passar. A síndrome de Eagle se constitui na calcificação do ligamento estiloioideu ou, eles não sabem dizer bem, do alongamento do processo estiloide. É uma patologia na qual eles têm um pouquinho de divergências, principalmente quanto à nomenclatura, na qual eles consideram a síndrome apenas aqueles pacientes que possuem sintomatologia associado ao alongamento desse processo estiloide. Porque num levantamento geral, numa população geral, foi feito, apenas 5% dos pacientes que apresentavam o alongamento, ou seja, acima de 3 centímetros de tamanho desse processo estiloide, o qual já é considerado um alongamento, apresentavam sintomas. Apenas os pacientes que tinham sintomas associados são considerados pacientes portadores de síndrome de Eagle. É muito comum a gente encontrar o alongamento do processo estiloide em pacientes normais, assintomáticos, que ao acaso encontram esse achado radiográfico. O aparelho estiloioideu é formado pelo processo estiloide, o ligamento estiloioideu e o osso ióide. Ocorre, não se sabe muito bem por que, um aumento, um alongamento desse processo. A maioria dos autores concorda que está associado a traumas na região cervical e também a cirurgias
da região das amígdalas. Eles supõem que a falta da movimentação da região do pescoço possa levar a induzir a essa calcificação. Pode passar, por favor. Esses traumas, muitas vezes, são, a maioria deles, de causa automobilística, tá, que nós encontramos, e as cirurgias na região das amígdalas. Acima de 30 milímetros, nós consideramos alongado ou calcificado o processo estiloioideu. 18% dos pacientes, em geral, possuem esse tipo de anomalia, mas somente 5% tem sintomatologia dolorosa e os outros sintomas que a gente vai ver daqui a pouco. 93% desses pacientes têm um alongamento bilateral, mas sempre não, vamos dizer, quase sempre a sintomatologia é unilateral, mesmo ele tendo a calcificação e o alongamento bilateral. Pode passar. Existe uma classificação dos tipos de alongamento ou calcificação. O tipo 1 é um alongamento numa porção única, ou seja, o processo estiloide continua seu afilamento em direção ao ocioide numa porção única. No tipo 2, ele é pseudoarticulado, ou seja, ele tem alguma divisão, é quase que realmente uma articulação, mas em direção única ao ocioide. E o tipo 3, ele já é segmentado em várias partes e vem tangenciando o bordo inferior da mandíbula. Essa é uma tomografia computadorizada com reconstrução tridimensional, na qual a gente pode visualizar muito bem um dos lados do paciente, que possuía uma calcificação ou um alongamento desse processo estiloide do tipo 2, vamos dizer assim, pseudoarticulado, certo? Vocês podem notar que a visão desse tipo de imagem, ela é muito, muito esclarecedora. Por quê? Porque a gente tem a noção tridimensional de todas as estruturas, das estruturas adjacentes, do relacionamento do alongamento do processo estiloide com todas as estruturas ao redor dele. Pode passar. O nosso paciente era um paciente do sexo masculino, 38 anos, com história de trauma cervical por acidente automobilístico e que chegou não se queixando desse tipo de... não sabia que possuía esse tipo de patologia. E sim se dirigiu ao serviço de atendimento de dor e disfunção miofascial, né, para tratamento da articulação temporomandibular da Universidade Estadual de Londrina. Porque associado muitas vezes aos sintomas e a isso da patologia síndrome de Eagle está o caso muito característico, talvez, que pode ser confundido com dor e disfunção da TM. O diagnóstico foi feito através de anamnese, exame clínico com palpação da região transfaríngea, no qual o paciente abre bem a boca e é introduzido o indicador até a região tonsilar, com o cuidado de não tocar a parte posterior da língua, para não causar uma ânsia reflexa no paciente. É muito difícil fazer esse tipo de palpação, certo? Nós tivemos a ajuda do pessoal da semiologia da faculdade. Exames radiográficos, no qual iniciamos com panorâmica e uma póstero anterior. Posteriormente, depois de verificado que existia mesmo um alongamento do processo através da radiografia panorâmica e de outros métodos convencionais de diagnóstico por imagem, partiu-se para a tomografia computadorizada com a reconstrução tridimensional. O diagnóstico diferencial, além da disfunção temporomandibular, deve ser incluído também algumas outras patologias, como tumores na região, ou muitas vezes uma nevralgia do trigêmeo ou da região do glosso faríngeo.
Tá? Isso também deve ser incluído, mesmo sendo bem mais raro. Pode passar. Sintomatologia encontrada na literatura. Dores, principalmente na região amigdaliana, disfagia, muita dificuldade de deglutição, perturbações visuais e vertigens, sensação de corpo estranho na região da garganta, restrição do movimento do pescoço, disfonia e salivação aumentada. No nosso paciente, ele apresentava principalmente dificuldade de deglutição e muitas náuseas, nas quais não ficou bem claro se elas eram realmente de origem desse alongamento do processo estiloide ou se por algum outro problema que nós tentamos investigar, estomacal, origem intestinal, do esôfago. Tá? Mas as náuseas eram talvez a queixa principal do paciente, além do incômodo da região amigdaliana. Unilateral. Dificuldade de mastigação, porque ele não possuía os dentes posteriores e inferiores, dificuldade na abertura bucal, dores na região da TM e, contrariando a sintomatologia da literatura, uma falta muito grande de salivação. Nós, além do acompanhamento do paciente para a síndrome de Eagle, instalamos uma placa miorrelaxante e após isso foi feita uma reabilitação protética para que pudesse minimizar os sintomas que poderiam ser de um problema na ATM, de função mastigatória mesmo, para avaliar melhor também os efeitos da síndrome de Eagle. Pode passar. Radiografia panorâmica, o primeiro exame, tá? Nós podemos ver aqui o tamanho do processo estiloide. Dá para enxergar ou gostariam que apagasse as luzes do fundo? Tudo bem? Dá para ver? E uma imagem tênue que parece que talvez também poderia ser um alongamento bilateral. Mas este lado é mais acentuado. O esquerdo é bem mais acentuado que o direito. Pode passar. Lateral. Fizemos 2 tomadas para verificar qual seria melhor, em ângulos diferentes da mandíbula. Certo? É um alongamento bem grande, bem avançado. O paciente teve um trauma no qual ficou imobilizado com o colete, a pescoceira, né, o colete cervical, por mais ou menos 1 mês, 1 mês e 1 semana, 5 semanas mais ou menos. E vocês podem talvez avaliar o que a interpretação dos métodos de imagem tradicionais são muito importantes, porque a gente pode tirar muita informação deles. Só que nós devemos ter experiência e esse laudo deve ser feito por uma pessoa que realmente conheça a anatomia contida, tanto na radiografia panorâmica como na lateral de cabeça ou nos métodos convencionais. Eu acho isso muito importante. Nós fizemos a tomografia computadorizada, mas nem sempre é necessário, realmente necessário, uma boa interpretação de uma radiografia panorâmica, de uma radiografia lateral de cabeça, muitas vezes pode fornecer os dados necessários para prognóstico, tratamento e planejamento cirúrgico. Mas, nesse caso, o cirurgião solicitou que a gente fizesse a tomografia computadorizada. Pode passar? Então, aqui nós temos um corte. Acho que esse é meio difícil de ver, né? Os processos. Pode passar? Outra é melhor. Direito, o lado que a gente achava que não tinha um prolongamento muito grande do processo estiloide, só que ele é segmentado. O paciente não tem sintomatologia desse lado. E do lado esquerdo, no qual ele apresenta toda a sintomatologia, ele é do tipo 1, único. Talvez, o lado direito, ainda em desenvolvimento, se a gente pode chamar dessa forma, do processo, ele ainda
permita alguma mobilidade, alguma função do ligamento estiloioideu. Por isso, talvez o paciente não tenha sintomatologia dolorosa nem da deglutição deste lado, e sim, principalmente, do lado esquerdo. Pode passar. A imagem da reconstrução tridimensional. Nós podemos ver aqui, temos alguns, isso são artefatos, devido às restaurações metálicas que ele tinha na boca, tá? Aqui e aqui. Certo? O direito, dá para ver aqui que ele é segmentado, e o esquerdo inteiro. Essa imagem, eu sou talvez um pouco suspeita para falar, porque minha pesquisa é toda em tomografia, eu acho lindo o exame, ela dá uma visão muito, muito boa, mas nem sempre ela é necessária. Tá? Ela te dá uma visão espacial de toda a lesão, de todas as regiões adjacentes, mas muitas vezes não sei se a exposição a toda essa radiação seria realmente necessária. Nesse caso, eu até concordo que ela foi de muita valia. Por quê? Porque senão talvez nós não teríamos avaliado o lado direito com tanta precisão. Pode passar. E o outro recurso muito bom da reconstrução tridimensional é que você pode girar toda a imagem e ver de todos os ângulos as regiões de interesse. Então aqui nós temos o lado direito, no qual nós vamos girando o crânio, né, a imagem do paciente, até chegar ao lado esquerdo. Dá para ver que ele é segmentado, certo? Mas de um tamanho muito grande. Pode passar. Estamos girando ali, vendo a proximidade, o direcionamento deste alongamento ou calcificação, e aqui o lado esquerdo, no qual é um prolongamento único sem segmentação. Pode passar. Uma outra visão, nós estamos vindo de direita para a esquerda. Aqui, a mandíbula, certo? O lado esquerdo. Pode passar? Mais uma vez. O tratamento. O que fazer? Encontramos o paciente, demos um tratamento talvez para a sintomatologia que ele tinha dos problemas da ATM, uma reabilitação protética, e fazer o que com isso? Tratamento cirúrgico seria realmente a indicação para resolução imediata. Só que a região e o acesso a essa região é um pouco complicado. Ou você faz acesso intraoral, tá, via região amidaliana, passando por estruturas nobres, perigo de hemorragia, é uma grande complicação. Extraoral nem se fala, né? Piorou o acesso. O número de estruturas das quais a gente vai ter que passar são muito mais nobres e os riscos são bem maiores. Tá? Como é o procedimento cirúrgico? Seria o esmagamento desse processo estiloide alongado, deixando até o tamanho normal, ou a remoção total. Corta-se, remove-se essa porção e o paciente fica de um lado sem ligação, né, de ligamento estiloideu. Tá? Nós optamos por tratamento conservador. Por que isso? Porque a sintomatologia do paciente ainda era suportável. O que se considera suportável? Desde que o paciente seja colaborador, ele consiga diminuir esse grau de dor ou até superar essa dor até um nível suportável e que fosse também, pudesse deglutir melhor. Tá? Nós conseguimos tudo isso com a fisioterapia. Eu acho que é um dos grandes avanços, deve ser analisado esse fator e todo o trabalho do fisioterapeuta deve ser levado em consideração. Com exercícios de alongamento, volta da movimentação do pescoço, tudo isso o paciente voltou a ter uma função
muito melhor. Então aí a gente acha que pode, muitas vezes, o procedimento cirúrgico talvez ser evitado. Tá? Até quando o paciente aguentar, até quando tudo isso for suportável, eu ainda prefiro ir pelo lado do tratamento conservador. O paciente está bem, ainda possui um pouco de dificuldade na deglutição, voltou a salivação normal, está mastigando bem, passaram as dores, porque eu, na minha opinião, achava que as dores não eram tanto de origem desse alongamento do processo estiloide, e sim da falta dos dentes posteriores, né, e dessa deficiência do complexo mastigatório dele. Então, acho que era a grande causa de tudo isso. Tá? Pode passar? Eu acho que tem. Tá bom. Foi uma experiência muito interessante de pacientes com demais patologias, e que eu estava conversando com o professor Tavano. Quem faz pesquisa encontra muito disso, tem a oportunidade de, por um acaso, encontrar tantos outros, né? Uma gama tão grande, principalmente para nós que fazemos diagnóstico. E nós tivemos, talvez, a felicidade de descobrir, poder oferecer um tratamento para essa pessoa, e era o que a gente estava conversando. Não encarar o paciente da pesquisa simplesmente como um objeto descartável para eu terminar minha tese ou fazer um trabalho e tal, mas sim oferecer alguma coisa em troca a esse paciente que nos procura na faculdade, nos serviços de atendimento, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. É muito bom poder ter vindo divulgar o trabalho, né? Dizer que a gente está pesquisando, trabalhando do mesmo jeito que muitas outras cidades e faculdades, e está aberto a perguntas, sugestões, questionamentos. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Acho que eu notei uma diferença só na sua radiografia lateral. Tá? Parece que você, na hora da tomada da radiografia, colocou o paciente numa posição um pouquinho diferente da tradicional. Tá? Vocês perceberam ao longo de algumas outras síndromes de Higo que vocês estavam radiografando, que como superpõe ou um pouquinho a mandíbula ou um pouquinho a coluna vertebral, colocando a posição, parece que melhorou. Tá? Isso foi sugestão sua? Vocês fazem normalmente, é rotina na hora de ver essa região? Não, foi por tentativa. A gente tentou primeiro posição tradicional, mas não obtivemos um resultado muito bom. Aí mudamos um pouco a posição do paciente para tentar uma imagem melhor, uma visualização melhor. Principalmente porque o nosso acesso à tomografia computadorizada e a exames mais sofisticados, principalmente para pacientes do SUS, os quais são atendidos na faculdade, é muito difícil. É muito limitado esse acesso às clínicas médicas. Nós não conseguimos guias para encaminhar e, na maioria das vezes, os dentistas não podem assinar as guias de requisição para esse tipo de exame. É um preconceito? É um preconceito. Tá? Eles acham que nós não somos habilitados a fazer esse tipo de procedimento e nem a solicitar um exame desse porte, né? O que é a nossa grande batalha para que a nossa classe possa ser reconhecida dessa forma também. Certo? Uma segunda coisa, muito mais relacionada a isso também, da imagem tradicional e da tomografia, você colocou muito bem. A tomografia, como você demonstrou, foi quase que pro diagnóstico, não serviu muito, e sim para... Mas muito importante, você colocou, acho que provavelmente sem querer. Vendo a sintomatologia do seu paciente em relação à literatura, tem aquele problema da falta de salivação. Tá? Vamos ver se eu consigo te explicar o que eu quero saber de você. A gente tem notado, e às vezes, quando pega esse tipo de paciente, que o próprio tamanho do processo estiloide, ou da calcificação do ligamento em si, fica muito próximo da submandibular. A submandibular, no nosso caso, é a que mais tem volume de saliva na boca. Praticamente as duas juntas, então quase 80% da saliva é da submandibular. Se aquela área existe alguma coisa atrapalhando a formação da saliva, e parece que a formação da saliva é um negócio muito frágil, né?
ou para, ou aumenta, coisa e tal, ou porque o indivíduo toma alguma coisa, ou porque ele está ansioso, ou porque ou vê comida, tá? É um negócio meio frágil. Se mecanicamente aquilo tá sendo em cima da glândula, tá? Isso pode ter contribuído, provavelmente, no caso do seu paciente. Quem sabe os ligamentos menores, ou a menor quantidade de calcificação, não atrapalhava tanto a salivação, tá? Ou estimulava a produção de saliva, essa diferença. E agora, quando vocês mostrou o exame, o exame de reconstrução em 3D, para mim ficou bastante clara a situação. Por quê? Agora a gente pode, além de fazer o diagnóstico formal da radiografia tradicional, com a 3D, permite que a gente até comece a fazer inferência da fisiologia da área, tá? Certo? Ficou muito claro para mim, pelo menos assim, o que eu acho isso daí. Provavelmente foi a falta da salvação. No caso do seu paciente, foi mais por isso, tá? E além disso, mais aquela imagem reconstruída daquele lado que não está doendo, eu sinto que é dessa maneira, ou pelo menos dos pacientes que só reclamam de um lado, é exatamente por isso. Porque do lado que está segmentado, não dá dor, porque não incomoda. O outro lado fica uma coisa quase como uma ponta, então incomoda, tá? Então, pode ser que essas situações e aquela coisa, e aquilo que eu levantei da radiografia lateral, você faria até um favor para mim se você colocasse, caso vão publicar o trabalho, colocasse dessa maneira, que você fez uma técnica mudando, porque ninguém sabe disso, ou muita gente, se vocês conseguiram por tentativa, for por tentativa, dá válido, aquela tentativa, o indivíduo está procurando algo para melhorar, tá? E se vocês descobriram isso, coloquem dessa maneira, tá? Não precisa colocar não precisa ser técnica da Elisa modificada por Emico e supervisionado pelo Ploto, não precisa isso, mas, tá, certo? Que coloque para os outros aproveitar esse exame, porque o tradicional no Brasil, que ainda é panorâmico, ainda é lateral, tá? A PA até mais complicada para tirar, às vezes até para ver esse tipo de coisa, tá? E essa lateral aí ajudou bastante, tá? Ajudou bastante, tá? Então eu parabenizo vocês por isso, tá? Obrigado. Obrigado, professor Tavano, pela explanação. E alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu estava atrapalhando até a sueca. Ela, não sei se ela não gostou muito não, viu? Mandou eu para Finlândia. Eu ia mandar ela para outro lugar, mas ficar chato. O congresso é sério, né? Elisa, é o seguinte, essa técnica modificada, essa lateral que você está propondo, né? Você chegou a testar, por exemplo, no cefalostato, fazer aquela tele a 45 graus? Não. Nós não testamos, nós fizemos simplesmente para esse caso, né? Nós estávamos tentando melhorar o diagnóstico e fomos por tentativa mesmo. Agora eu vou jogar serviço nas tuas costas. Eu não vou mexer com isso aí, você se vira. Tá, obrigada. Né? Mas você podia pegar um crânio, né? E, sei lá, passar alguma solução radiopaca no estiloide desse crânio. Se tivesse, se não tivesse, você põe um metal para simular o estiloide, qualquer coisa. E vai usando o próprio cefalostato lá da teleradiografia. E tentando variar para ver a inclinação ideal. Né? Aí você vai fazendo uma marquinha, dá uma de professor Pardal, até você chegar naquela que seria ideal, porque aí você pode padronizar, inclusive, o pós-operatório, o acompanhamento dos pacientes. Certo. Tá bom? Bem feito, quem manda mexer com essas coisas. Agora trabalho. Agradecemos a sugestão, está aberta a todos. Elisa, existe sempre um questionamento, principalmente da área de ortodontia, que recebe um volume extraordinário de panorâmicas com laudo. E o meu questionamento é justamente sobre isso. Eu concordo com você, não sei se eu entendi bem. Pelo que você fez de revisão na literatura, consideraríamos a síndrome de Eagle relacionada ao paciente com sintomatologia dolorosa, que é a postura que nós temos adotado e temos trazido como informação, embora isso não se tenha com frequência todos os dias, não é alguma coisa de rotina nas nossas clínicas. Mas é uma rotina o aparecimento dessas calcificações, inclusive em pacientes muito jovens. Então, aumenta o volume de tomada que se faz, aumenta o aparecimento. E o grande questionamento que eu tenho tido é que esses laudos são emitidos fielmente como síndrome de Eagle.
pelo menos o que eu tenho acompanhado na nossa região. Então, é vista uma calcificação como essa, não é colocada calcificação ou prolongamento, é colocado síndrome de Eagle. E as pessoas que recebem não sabem o que é síndrome de Eagle. Aí tem um paciente de 16 anos e fica apavorado. Isso tem acontecido com vocês também? Isso, sim. É a grande briga nossa, tá? Na faculdade, mesmo no ensino, de que nunca eles deveriam agir dessa maneira, porque principalmente porque eles, quando o paciente vem para o serviço radiográfico, você não faz uma anamnese, você não tem uma conversa com o paciente, nem um exame clínico físico. Tá? Então, eu acho que para se afirmar que realmente seria uma síndrome de Eagle, ele precisaria conversar com o paciente, sentar o paciente na cadeira, examinar e traçar uma história do paciente, a qual não é feita. Então, ao invés de usar essa nomenclatura síndrome de Eagle, que se use alongamento do processo estiloide ou calcificação do ligamento, sugerindo uma investigação de uma possível síndrome de Eagle. É uma hipótese, é a hipótese diagnóstica, mas não porque o paciente normalmente abre o laudo, olha e se apavora. Principalmente porque se chama síndrome, então ele acha que ele está... Isso. Patologia. Alguém mais? Mais alguma pergunta? Bom, em nome do terceiro Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica, em nome também de todos vocês, eu gostaria de agradecer à professora Elisa M. Tanaka pela sua apresentação e desejar a vocês um bom período aí do almoço e da tarde. Obrigado pela presença de todos vocês.